Olá, queridos alunos, olá, internautas. Na última aula nós falamos um pouquinho de Marx. Nessa aula continuaremos e falaremos de alguns outros conceitozinhos que o Marx traz para a gente. Um conceito fundamental é o conceito, é a visão de mundo, é a explicação histórica, geográfica, sociológica, filosófica que ele traz para as ciências, que é o tal do materialismo histórico dialético. Vamos ver então, partindo de uma coisinha que ele escreve no prefácio da contribuição à crítica da economia política. É um prefáciozinho curto, você encontra facilmente na internet, é domínio público, que eu indico caso você queira começar a entender essa questão. Vamos ver o que está escrito lá. Criticando a filosofia hegeliana, que ele vai chamar de idealista, consulte a filosofia hegeliana em outras aulas já gravadas. Criticando essa visão de mundo, Marx chega a dizer que ele coloca o Hegel de cabeça para cima, que a filosofia de Hegel estaria certa, mas ao contrário. Criticando a postura idealista de Hegel, Marx coloca que ao explicarmos as sociedades humanas, é a infraestrutura da sociedade, ou seja, os meios de produção, que já vimos o que é na última aula, juntamente com as relações de trabalho associadas a este meio de produção, em suma, a vida concreta dos homens é o que explica a superestrutura. A infraestrutura explica a superestrutura. Superestrutura seria tudo aquilo que é concernente à religião, às leis, à política, à moral, aos costumes, tudo aquilo que não é propriamente material. Em outras palavras, você entende isso daqui, a superestrutura, a partir do contexto material de uma época. Por muito tempo, sustentou-se a visão errônea e simplória de que o Marx era um determinista, de que para o Marx é isso que exatamente determina a economia, a infraestrutura, determina a religião, as leis. Não é exatamente isso. Talvez uma leitura supérflua do Marx, deste texto da contribuição à crítica da economia política, nos leve até a crer isso. Mas no Capital, depois o Marx mostra como é uma relação mais complexa. Mas vamos supor que é como se a infraestrutura fosse um esqueleto da sociedade, sem o qual você não entende tudo que você enxerga, tudo que é superestrutural. Uma coisa explica a outra. Vou dar um exemplozinho bem simples, que a gente já falou no comecinho das primeiras aulas de filosofia que a gente gravou, para você entender. Então, por exemplo, o Marx vai colocar o seguinte, depois voltamos aqui. Por que a filosofia surgiu na Grécia? Numa visão materialista, a gente vai dizer o seguinte, na Grécia existia a escravidão. Por conta da existência da escravidão, veja, escravidão é uma relação de trabalho. Os donos de escravos tinham tempo para se dedicar à política, tempo para se dedicar aos esportes, tempo para se dedicar à filosofia. Este ócio que os gregos possuem e que os dá uma certa superioridade temporal sobre outros povos, é o que explicaria justamente por que a filosofia surgiu na Grécia. Veja bem, veja que Marx faz o quê? Nessa explicação que é marxista, não é propriamente do Marx, você vê o quê? Que é uma relação de trabalho, uma coisa da estrutura, da matéria, que explica o surgimento, que ajuda a explicar o surgimento da filosofia. Veja, não é que a escravidão determinou Sócrates, não. Poderíamos ter a escravidão e por outros motivos a filosofia poderia não ter surgido. Mas quer dizer, essa estrutura material da infraestrutura grega, da escravidão e tudo mais, que dá condições para que a Grécia tenha sido o que foi. Então isso, por exemplo, é uma explicação marxista da questão. Se formos pensar outro momento filosófico, por exemplo, o Renascimento, uma explicação marxista do Renascimento vai começar pensando o Renascimento a partir das relações comerciais do período, como aquilo dá condições para a efetivação do Renascimento. Então veja que o marxista parte da matéria. E daí vem a frase, justamente, que o Marx coloca na ideologia alemã. Não é a consciência do homem que determina a sua existência, mas pelo contrário, é a sua existência social que determina a sua consciência. Né? Não são as ideias que explicam a matéria forma as ideias e aí temos uma relação dialética entre ambas. Muito bem. E o Marx coloca a luta de classes como um motor fundamental para explicar a história. O movimento dialético da luta de classes como motor explicativo da história. Eles diz, a história de toda a sociedade que até hoje existiu é a história da luta de classes.
Homem livre, escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre e oficial, em suma, opressores e oprimidos sempre estiveram em constante oposição, empenhados numa luta sem trégua, ora velada, ora aberta. Muito importante, uma interpretação simplória do Marx vai dizer que o Marx pensa que o que move a história é somente a luta sangrenta entre oprimidos e opressores, e não é isso. Esta luta pode ser, de fato, uma luta de classes, de violenta mesmo, no sentido físico, mas pode ser uma luta velada. Pode ser, por exemplo, o momento em que um patrão ofende o seu trabalhador e o trabalhador não pode fazer nada, pois depende daquele trabalho. Isso é uma violência simbólica, que acontece no cotidiano e que é luta de classes. Quando, como falamos no último vídeo, uma pessoa de mais renda, com mais renda, possui um acesso melhor aos hospitais, à saúde, do que uma pessoa de baixa renda, e essa pessoa de alta renda, portanto, vive mais, vive melhor, isso é luta de classes, isso é uma violência institucionalizada, que as pessoas acham que é normal, mas não é. Isso é luta de classes. E o Marx coloca, na luta pela democracia, pela monarquia, pelo direito de voto, o que há, no fundo, é a luta entre opressores e oprimidos. São apenas maneiras ilusórias nas quais se desenvolve a verdadeira luta de classes. Veja que aqui é um método explicativo da história. Você vai pensar sobre isso e não vai apenas pensar, como vai também ver a luta de classes no cotidiano e ver como ela se estabelece. Muito bem, o Marx também coloca, o pensamento marxista em si coloca, como vivendo numa sociedade competitiva, começamos induzidos a tratar o outro sempre como inimigo. Então pense, por exemplo, em muitas empresas que estão por aí. Em muitos desses lugares, os patrões estimulam os trabalhadores a competirem entre eles, a competirem mesmo. E se os trabalhadores levarem ao pé da letra coisas que se colocam, eles vão ficar, tratar uns aos outros como inimigos, porque determinados ambientes sociais do trabalho no mundo capitalista colocam essas questões de tratar o outro como uma coisa, de tratar o outro como um inimigo, ver no seu companheiro de trabalho um inimigo. Então essa desunião que é colocada e essa concepção de inimigo. Deixo até como indicação um filme muito interessante que vem de um livro, deixo como indicação tanto o livro quanto o filme, chamado O Psicopata Americano, que tem inclusive como ator o Christian Bale, que todo mundo conhece, é bem famoso. E ele coloca justamente um cara, que é o personagem, o Patrick Bateman, que é o personagem principal, que é um cara que segue todas as regras sociais colocadas no mundo capitalista. E segundo o filme, seguindo tanto à risca, ele se torna um psicopata. Isso é a visão do filme, que serve para você pensar isso, pensar se você concorda ou não, o que você acha dessa questão. Muito bem. E o Marx coloca outras questões. O Marx traz, por exemplo, a grande importância da história para compreendermos a sociedade. A visão do Marx é essencialmente histórica. Ele cita até o exemplo, pegando uma história, que é a historinha da flor do Jardim de Fontenelle. Esta flor é uma flor que sempre viveu num único jardim. Ela nasceu nesse jardim, cresceu nesse jardim, e a única coisa que ela viu na vida inteira é o jardim. Como ela só viu esse jardim e nada mais, e ninguém contou como essas plantas foram plantadas e tudo mais, essa flor acha que o jardim é eterno, que o jardim sempre existiu, já que a única coisa que ela viu na vida foi o jardim. Essa flor acha também que a única coisa que existe no mundo é o jardim. Marx diz que sem conhecermos a história, nós somos como esta flor. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade desigual e capitalista. Se nenhum historiador explicar pra gente como essa sociedade se formou, a gente vai achar que as coisas sempre foram assim. Sempre foram assim, que isso é a única forma de existência. Conhecendo a história, sabemos como as coisas que nós vemos foram construídas historicamente, tudo historicamente construído. E sabendo que essas coisas não são eternas e sim historicamente construídas, nós saberemos que também podemos, de alguma forma, mudá-la. Por isso que o ensino de história é essencialmente crítico, é essencialmente transformador, pois ao conhecer a história, nós sempre teremos como perspectivas a transformação, ou pelo menos uma visão mais crítica das coisas.
Último ponto que eu vou colocar, que é, aliás, também o mais polêmico do Marx, é a questão do sentido que ele vai dar para a história e do que ele espera para o futuro. Sempre importante salientar que muita gente, por exemplo, concorda com algumas críticas de Marx e não com as suas conclusões. Concorda com coisas que eu já falei, mas não concorda com o que eu irei dizer agora. É interessante você ver o Marx criticamente. Teleologia, cuidado, não confunda isso com teologia, são coisas distintas. Teologia vem de telos, telos significa sentido. Teleologia é uma palavra que remete ao sentido da história. O Marx dá uma interpretação da história, coloca a sucessão dos modos de produção como a essência da história. Então, na Europa, tivemos o modo de produção escravista, que durou no Império Romano. Com a queda do Império Romano, esse modo de produção escravista passou para o modo de produção feudal, que conheceu uma longa transição entre o século XII, XIII, XIV, dependendo do pensador, até o século XVIII, entre o feudalismo e o capitalismo, que se consolida primeiramente na Inglaterra no século XVIII, e na época de Marx, no século XIX, estava se expandindo para o mundo. Ora, o Marx vê esse capitalismo, vê como um sistema. É interessante você ver que o Marx não demoniza o capitalismo. Se você lê o Manifesto Comunista, é como se o Marx colocasse o capitalismo como a melhor e a pior coisa que aconteceram na história, ao mesmo tempo. Quer dizer, o Marx coloca o capitalismo como um sistema fundamental para acelerar a produção, acelerar, usando a linguagem de hoje, a tecnologia, as formas de produção de mercadorias e tudo mais. Que é um sistema que acelera a história fortemente, as transformações passam a ser muito rápidas. Entretanto, Marx afirma que esse capitalismo, que se consolida no século XIX, tem problemas, tem contradições, como a desigualdade que já colocamos anteriormente. E esta desigualdade, que faz parte da essência do capitalismo, sem a mais-valia não existe capitalismo. Marx crê nisso, acredita nisso, pensa nisso, que sem a mais-valia não há, sem a desigualdade não há capitalismo. Como temos esse problema, entre vários outros, o capitalismo, com o tempo, terá problemas, terá crises estruturais do próprio sistema. E nesse momento de crise, um partido, que é o Partido Comunista, pode vir a tomar o poder. Quando esse Partido Comunista toma o poder, temos uma nova etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo. O socialismo, para Marx, é um momento de transição. O momento em que o Partido Comunista toma o poder e faz algumas coisas. Quando o Partido Comunista está no poder na fase socialista, ele deve socializar os meios de produção. Cuidado, já estudamos anteriormente o que é meios de produção. Não é que o socialismo vai socializar suas roupas ou suas bicicletas, como se diz por aí. A ideia é que ele vá socializar os meios de produção. As terras, as indústrias, passarão a ser de controle do conjunto dos trabalhadores. Por que só os meios de produção que são socializados? Porque são eles que geram desigualdade, como já vimos anteriormente. Ao mesmo tempo, durante essa fase socialista de transição do capitalismo para o comunismo, nós temos uma ditadura do proletariado. Novamente, cuidado. Muita gente lê isso de ditadura do proletariado e diz por aí que o Marx defendia a ditadura. Cuidado. A palavra ditadura no século XIX tinha um sentido diferente da palavra ditadura hoje. Quando Marx escreve ditadura em alemão, o que ele queria dizer era o conceito romano de ditadura, que é um período de suspensão das leis. Ora, se o Marx queria socializar os meios de produção, é evidente que as leis que protegem a propriedade privada, que ele crê que seja a propriedade privada burguesa, tenham que ser abolidas, para que haja esta transição. Então Marx pensa assim numa transição do capitalismo para o comunismo, um momento que há a ditadura do proletariado, cuidado que não é ditadura como a gente entende hoje, socialização dos meios de produção, e aí você pergunta, professor, pode haver conflito físico nessa época? De fato, Engels escreve, toda revolução é um parto. Ou seja, não há como, segundo Engels, na visão do Engels, não há como fazermos uma revolução sem passarmos por alguma forma de violência, de dor e de conflito. A revolução é um parto, ou seja, dela nasce um mundo novo, mas este parto é dolorido.
De qualquer forma, para Marx, então, nesse período de transição, os meios de produção são socializados. Após a socialização total dos meios de produção, nós temos uma total igualdade de oportunidades entre os homens, um mundo de fato igual, onde a igualdade vigora, e não é necessário mais um governo dos homens, apenas um governo que administre as coisas, os alimentos, a produção e tudo mais, mas não um governo que administre os seres humanos. Não havendo mais desigualdade, não é necessário mais leis para os seres humanos, somente para as coisas. E nesse momento, onde o governo dos homens é abolido, onde a igualdade total é estabelecida e a classe burguesa tem seu fim, nós temos o comunismo, que para Marx é o sentido final da história. Então entenda como Marx coloca esse sentido da história, do capitalismo para o socialismo, do socialismo para o comunismo, para entender a visão de mundo dele, para criticar, para elogiar, para compreender. O Marx diz que quando chegarmos ao comunismo, é como, assim, lendo a ideologia alemã, parece que lá seremos todos Leonardo da Vinci, vamos dizer assim. Quer dizer, ele diz, toda a história antes do comunismo é a pré-história do homem. Ele diz, o Marx, por vivermos no sistema capitalista, não temos noção do que será o homem nesse sistema comunista, onde o trabalho não será mais alienado. E assim o Marx desenvolve o seu pensamento. Fazendo uma observação final, no começo da sua vida, o Marx chegou a dizer que a revolução aconteceria no país mais industrializado. Mas isso foi no começo. O Marx depois muda de ideia e num livro que ele escreve mais velho, num texto que ele escreve mais velho, que você encontra na internet também, é domínio público, chamado Luta de Classes na Rússia, ele vai dizer que a Rússia, que é um país predominantemente agrário nesse momento, era o lugar onde provavelmente a revolução ia acontecer, o lugar mais propício para acontecer essa revolução. Tá? Eu só coloquei essa observação porque alguns críticos dizem erroneamente que o Marx sempre acreditou que a revolução aconteceria no país mais industrializado. E cuidado, Marx muda de ideia. O Marx é um ser humano que muda de ideia ao longo da sua vida. Muito bem, então espero que com essas reflexões você tenha pensado um pouco melhor o Marx e a partir disso, se você quiser se aprofundar, faça algumas leituras. Para encerrarmos, vamos fazer uma questãozinha da Unicamp, né? Até para ver como isso cai no vestibular. Aqui um texto do Manifesto Comunista. A história de todas as sociedades tem sido a história da luta de classes. Classe oprimida pelo despotismo feudal, a burguesia conquistou a soberania política no Estado moderno, no qual uma exploração aberta e direta substituiu a exploração velada por ilusões religiosas. A estrutura econômica da sociedade condiciona as suas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas e filosóficas. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, são as relações de produção que ele contrai que determinam a sua consciência. Ora, aqui está a concepção do marxismo histórico, e daquilo que nós vimos que é o materialismo histórico dialético. É a partir da classe social e da estrutura econômica que a gente entende a superestrutura jurídica, política, religiosa, artística. Então, as proposições dos enunciados acima podem ser associadas ao pensamento conhecido como materialismo histórico, até aqui está certo, mas veja o que vem depois, que compreende as sociedades humanas a partir de ideias universais independentes da realidade histórico-social. Aí está errado. É o contrário, as ideias são dependentes da matéria. Dos socialismos utópicos, atenção, isso é um assunto que você vai estudar nas aulas de história. O Marx cria uma teoria de socialismo que ele próprio chama de socialismo científico, em oposição aos outros socialismos que ele chama de socialismos utópicos. Então, isso é um assunto para as aulas de história, mas os socialismos utópicos, simplificando, são os socialismos não marxistas da época de Marx. O Marx chama o seu socialismo de científico, posto que o Marx usa muita matemática, economia, filosofia, de uma forma mais aprofundada, mais profunda talvez que os outros. D. Materialismo histórico, que concebe a história a partir da luta de classes e da determinação das formas ideológicas pelas relações de produção. Então é isso, é entender a história e a ideologia a partir do que é a base econômica da sociedade. Veja que é uma questão difícil da Unicamp que articula todos os conceitos que a gente falou.
Aí está errada. Materialismo dialético que concebe o conflito como um elemento que atrasa o progresso da história. Não. A luta de classes é o que vai levar a sociedade ao socialismo para o Marx. Então não atrasa o progresso da história, pelo contrário, né? O fortalece. Muito bem. Então vamos agora rememorar um pouco do que a gente falou. Nessa segunda parte, dessa segunda aula sobre Marx, nós falamos um pouco mais de outros conceitos do marxismo, passamos rapidamente pela sua ideia de socialismo, desfazendo alguns equívocos, falamos sobre o materialismo histórico, que talvez seja o que mais se cobra de Marx nos vestibulares, uma contribuição fundamental dele para a história da filosofia como um todo. Novamente, como eu falei, perceba que isso é um sistema filosófico de interpretação de mundo, que envolve outras ciências também, como falamos, e perceba como isso é um arsenal crítico que nos ajuda a pensar e entender a sociedade, concordando ou não com Marx. Mesmo que você crie seu pensamento em oposição ao pensamento marxista, o pensamento dele é fundamental, é importante, até para que você o critique, seja lá o que for. Então, muito bem, eu peço para que você pense essas questões. Muito obrigado, até a próxima.